Capítulo 25. Então Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura. Com o tempo, ela lhe deu Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael o enterraram na caverna de Macpela, que fica em frente de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hete. Ali foi enterrado Abraão junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com os seus nomes, segundo as suas linhagens. Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com os seus povoados e de acordo com os seus acampamentos, 12 maiorais, segundo os seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Assíria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: Se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová. E Jeová lhe disse: Há 2 nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque significava caça para a sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado, quando Esaú chegou do campo, exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de primogênito.
E Esaú continuou: Estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: Jure primeiro. E ele jurou, e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Capítulo 26. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito. More na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você, e o abençoarei, porque darei todas estas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras à sua descendência. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse, ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Eu disse isso para não ser morto por causa dela. Mas Abimeleque continuou: O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa certamente será morto. E Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico, e ele continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos, e os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerar e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Quando os servos de Isaque estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água. E os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa! Assim, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido com Isaque. E cavaram outro poço e começaram a discutir também por causa dele. Então lhe deu o nome de Sitna. Mais tarde, ele se mudou dali e cavou outro poço, mas eles não discutiram por causa dele. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: É porque agora Jeová nos deu amplo espaço e nos fez numerosos nesta terra. Dali subiu então para Berseba. Naquela noite Jeová lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você, e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo. Portanto, ele construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová.
E Isaque armou a sua tenda naquele lugar, e seus servos cavaram um poço ali. Mais tarde, dirigiu-se a ele Abimeleque, vindo de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, chefe do seu exército. Então Isaque lhes perguntou: Por que vieram a mim, já que vocês me odeiam e me mandaram embora da sua vizinhança? Responderam-lhe então: Vimos claramente que Jeová está com você. Por isso dissemos: que haja um juramento entre nós e você, e permita-nos fazer com você um pacto. Você não fará nada de mal contra nós, assim como nós não lhe fizemos nenhum mal, pois apenas o bem lhe fizemos, mandando-o embora em paz. Você agora é o abençoado de Jeová. Ele fez então um banquete para eles, e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaque foram informá-lo a respeito do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Encontramos água! Assim ele deu ao poço o nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite, filha de Beeri, o hitita, e também Basemate, filha de Elon, o hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaque e Rebeca.